saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é um prazer muito grande estar de volta para mais uma lição da nossa EBD, aquecimento para a nossa classe de Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. O tema de hoje é O Ministério de Eliseu. Nosso título, texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis 3:11. A verdade prática nos diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Que bom estar com mais uma lição para a nossa Escola Bíblica Dominical. O texto é um pouco longo. Nós vamos ler. Segundo Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 ao 11, versículos 14 ao 18, no capítulo 4, do 1 ao 7 e do 38 ao 41. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor, tangendo, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Elias lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze mais ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas,
e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, dizendo: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, aqui farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. O texto da leitura bíblica em classe é um pouco longo, são 2 capítulos com vários versículos. E agora nós temos o objetivo geral para esta lição que nos fala sobre o ministério de Eliseu. O objetivo geral é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Os objetivos específicos para esta lição são: primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Segundo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Prezados professores, diletos alunos, nesta lição percebemos através das ações e comportamentos de Eliseu o quanto é importante conciliar no cumprimento do ministério divino bondade e firmeza. O sucessor de Elias, Eliseu, era enérgico e contundente quando precisava, porém compassivo e presto com os que sofriam ou necessitavam de ajuda. Peça então, nesta aula, aos seus alunos para relacionarem essas observações, não é? Contundente, compassivo, mas também prestativo. Ele era assim sensível às necessidades dos mais fracos, vamos dizer assim. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Vocês lembram que Eliseu pediu a Elias porção dobrada na lição passada? Peço porção dobrada do teu espírito sobre mim. Observamos que no ministério de Eliseu houve muito mais milagres. E nesta lição estudaremos sobre três milagres, não é, nesse ministério. Vamos ver. O milagre das águas que alargaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Claro, Eliseu, um homem temente a Deus, e nós vemos aqui o resultado desta obediência e deste temor. Deus realmente operou na vida de Eliseu. Nós queremos lembrar aqui que foi o próprio Deus quem escolheu Eliseu, não foi Elias, porque Deus disse para Elias: unge Eliseu como profeta em teu lugar. Deus sempre tem o homem certo para a hora certa. Deus é quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem capacita. E Eliseu foi um homem escolhido por Deus e capacitado para ser sucessor de Elias. Nesta primeira parte, nós vamos ver que Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e maus, aqui no primeiro subtópico. Segundo subtópico, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. E no terceiro subtópico, a predição de Eliseu se cumpriu.
No período do reinado dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Isso conta muito. O relacionamento do líder com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, esse rei, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Isso trouxe muito mal ao reino de Israel. 3 reis vão à guerra contra os moabitas, e nós observamos aqui Jorão, rei de Israel, que, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, ao verdadeiro Deus, não é? Vamos repetir aqui, Josafá foi um rei que promoveu verdadeira adoração a Deus, e por último, o terceiro rei citado, o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Nós observamos isso em 2 Reis 3:9. 2 Reis 3:9 diz assim: E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia, e não tinham água. Tá certo? Então, nós vemos aqui 3 reis que vão à guerra, mas que tiveram ajuda aí da intercessão de Eliseu, porque buscaram um profeta e alguém disse: está aqui Eliseu, servo do Senhor. E Deus usou grandemente o profeta Eliseu, não é? Com a predição. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alargariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva, porque seria um milagre de Deus, intervenção direta do Senhor. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Deus daria a vitória sobre o exército inimigo. E realmente aconteceu. Na segunda parte, nós vemos que Eliseu aumenta o azeite da viúva, multiplica o azeite da viúva por intervenção divina. A situação das viúvas em Israel naquela época. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento, e vindo assim o óbito, né? Vamos dizer assim, vindo a óbito aqueles homens, aquelas mulheres ficavam num estado muito difícil. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada e veio a falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Segundo Reis 4, 1 e 2, onde nós lemos ali que ela clamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E agora veio o credor a levar-me a mim e aos meus 2 filhos para serem servos, ou seja, escravos. Uma única botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. É importante quando o profeta diz assim: o que é que tens em casa? E a mulher disse: não tenho nada senão uma botija com um pouco de azeite. O que é que você tem em casa? Deus vai multiplicar isso que você tem. Importante é que você tenha alguma coisa a apresentar ao Senhor. Deus vai multiplicar, Deus vai realizar o milagre, tá certo? Após ouvir da viúva que não tinha nada,
senão uma vasilha, uma botija de azeite com um pouco de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que entrasse em casa com seus filhos e fechasse a porta. A ordem era derramar em cada botija disponível um pouco de azeite que possuía e pôr à parte à medida em que ficassem cheias. Observe aqui que ela precisou recorrer aos seus vizinhos para tomar botijas emprestadas. Creio que aquela mulher tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Isso foi importante, porque aqueles vizinhos, eles também acreditaram no projeto da mulher. Talvez eles disseram assim: eu não sei para que ela quer tanta vasilha, tanta botija, mas vamos dar, vamos emprestar. E isso foi importante porque a boa convivência que ela tinha com as suas vizinhas, os seus vizinhos, possibilitou ela conseguir aquelas botijas emprestadas. E foi muito importante ela conseguir muitas botijas. Como está o seu relacionamento com o próximo? Como está o seu relacionamento com o seu vizinho, com a sua vizinha? E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou, porque foi muito azeite que foi multiplicado. Deus é Deus de milagre. Deus ainda opera na vida do cristão, na vida do crente. Creia no milagre do Senhor. Fé, obediência e família unida. Vamos ver aqui esse tópico. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se o seguinte, que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos do Senhor sejam abundantes na vida de quem crê. A família se uniu, pediu a Deus, clamou e Deus entrou com a providência. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu. Não precisa tantas coisas, mas o que Deus já te deu, isso é o suficiente para Deus, a partir daí, realizar prodígios, milagres e maravilhas. Exercer a fé em Deus é importante. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família, no seio familiar. Isso é muito importante. Fecha a tua porta e clama ao teu Deus, confia no Senhor e Deus vai realizar esse milagre. Importante isso, que esta hora era a hora do íntimo da família. Esta hora, a hora de Deus realizar o prodígio e o milagre, era só da família, não pertencia mais à vizinhança, não pertencia aos amigos, não pertencia à sociedade, pertencia agora ao seio familiar, ao íntimo da família. Isso é importante, ter comunhão, ter intimidade com Deus e a família está unida para receber a bênção. Isso é muito importante. Fé no Senhor, comunhão e Deus vai realizar o milagre, tá certo? Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Deus está interessado em abençoar a tua família. Mantenha esta fé, esta comunhão, Deus vai realizar o milagre. A morte que havia na panela. Este evento na escola de profetas foi o seguinte: os filhos dos profetas, não é? Estavam ali radicados em Betel, essa escola de profetas. Estava ali em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, né?
Os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Era uma escola de profetas, de ensinamento da palavra de Deus. Desenvolviam também um relacionamento íntimo com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Então, por isso eles eram perseguidos por alguns reis, porque eles lutavam contra a idolatria, contra a apostasia, contra o erro, contra o pecado. Então, às vezes eram perseguidos. A morte na panela foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou aos seus servos que fizessem um ensopado, como a gente costuma chamar. Ensopado, né? Ou picadinho, aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, às vezes chama picadinho. Aqui nós chamamos ensopado, não é? Um cozido de carnes ou de legumes. Por isso eles eram então convocados para tarefas e o profeta Eliseu convocou a estes homens para que fizessem esta alimentação, proporcionassem esta alimentação. Está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 38. Nós vamos ver aqui 2 Reis capítulo 4, 38, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Prepare o ensopado, prepare o cozido, o guisado, o picadinho, né? E faça aí a alimentação para os filhos dos profetas. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. Está lá em 2 Reis 4, 39. Nós vamos ler novamente. Então um saiu ao campo e a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Ele não conhecia aquele legume, aquela espécie de planta, não é? Então ali continha veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "Há morte na panela." 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado mais um milagre. Foi mais um milagre. Deus repreendeu o veneno. E o profeta disse: agora podem se alimentar, porque não há mais mal nenhum. Mais um milagre na vida do profeta Eliseu, e aqueles homens foram abençoados com aquela alimentação. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. O que quer dizer isso? Não fique sentado, plantado ou deitado esperando cair do céu. Precisamos ter fé, sim, mas precisamos também entrar em ação. Nós confiamos no Senhor, mas precisamos agir, não é? Fé e ação. Então Deus sempre operará milagres quando houver boa vontade e ação humana. Confie no Senhor e faça a sua parte. Deus há de abençoar com o milagre. Aleluia. Então nós queremos agradecer a todos que pararam um pouco para
ouvir esse vídeo, esta pré-aula, este aquecimento para a escola dominical, para a escola bíblica dominical. Deus abençoe grandemente sua vida, certo? Nós queremos agradecer aos nossos inscritos a atenção. Muito obrigado. Que Deus recompense cada um de vocês. Só Deus mesmo para recompensar a cada um de vós, tá certo? Aos irmãos aqui da nossa cidade, das cidades vizinhas, os irmãos do Brasil e até fora do nosso país. São centenas e centenas de pessoas, irmãos, pessoas não evangélicas, pessoas amigas. Deus os abençoe poderosamente. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e coloque aqui embaixo, não é? Coloque o like, coloque seus comentários. Nós estamos aqui para aperfeiçoar, para melhorar, tá certo? Nós também recebemos as críticas com atenção, com carinho, e nós corrigiremos alguma coisa que estiver incorreta. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui humildemente para reconhecer e corrigir, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus abençoe e trabalhe em vossos corações, e os nossos amigos que sejam evangelizados e convencidos pelo Espírito Santo que só Jesus é o Senhor e Salvador. A salvação é em Cristo Jesus e o caminho para o céu foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós te glorificamos nesta oportunidade, Senhor. Agradecidos a Ti por esta bênção de mais uma lição sobre o ministério do profeta Eliseu, Senhor. Ó Deus, que lições maravilhosas para nossas vidas, para a Tua igreja e para todos que ouvem esta palavra. Deus vivo e poderoso, eu te agradeço por tudo nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome, que a Tua palavra seja disseminada, propagada, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado nos quatro cantos da terra. Te glorificamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.